Olá, muito boa noite a você, telespectador, amigo que está confortavelmente na sua residência ou no seu laptop, em ambiente de trabalho, com o celular na mão, conectado à internet, assistindo a TVM, seja pelo canal digital, seja pela internet. É uma satisfação muito grande chegar até você com o programa Espiritismo para Todos, nesta terça-feira de abril. E hoje nós temos um convidado muito amigo. É um amigo de longa data, muito jovem, muito dedicado, muito estudioso. Vai falar sobre o tema As Nossas Dificuldades. Trata-se do jovem Leonardo Arruda, da cidade de Limeira, convidado de hoje para o programa Espiritismo para Todos. Vamos pensar com ele sobre as nossas dificuldades à luz do Espiritismo. Olá, meus amigos do Espiritismo para Todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos a fim de poder refletir um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas dificuldades que se apresentam a todo instante na nossa caminhada, na nossa jornada, e conseguirmos compreender e extrair o que de melhor nós temos, que é justamente entender o propósito da vida e aquilo que muitas vezes aparece como sendo enigmas da nossa existência, compreendermos, acendermos e extrairmos o melhor daquela situação, a fim de que possamos caminhar e ascender como espírito, que é a nossa meta, que é o nosso objetivo. Na fala de hoje, na nossa reflexão, é para que possamos analisar as dificuldades que estão à nossa volta, dificuldades que são nossas, que por vezes queremos generalizar, às vezes queremos olhar o mundo, o universo, de uma forma geral, mas é preciso que nós olhemos com os olhos do sentimento individual, cada um de nós. Porque as dificuldades, embora sejam vividas no coletivo, é no nosso coração, nas nossas ações, que nós vamos conseguir extrair o que de melhor ela pode nos oferecer. E no início da nossa reflexão, trazemos duas questões do Livro dos Espíritos para nos pautar na compreensão da nossa existência. Porque existência é existir. E se nós existimos como espírito, é porque há um propósito maior em tudo aquilo que chega a nós, tudo aquilo que é apresentado a nós. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar o objetivo da encarnação. E a resposta é que Deus nos coloca através de provas, através de dificuldades ou de experiências, para que nós possamos ir passando por essas fases, a fim de nos capacitando, de nos melhorando, evoluindo, aperfeiçoando dentro do objetivo do espírito, que é alcançar a perfeição. Perfeição relativa. Então, se passamos por essas dificuldades do caminho, é para que nós possamos nos fortalecer. Mas Kardec coloca mais à frente na questão 167. E qual seria o objetivo da reencarnação? A primeira, encarnar, estar num corpo de carne, material, materializado. O segundo, por que reencarnamos? Por que visitamos mais uma vez essa armadura grosseira? E a resposta é: para que nós possamos expiar as faltas do passado, para que nós possamos corrigir as faltas do passado. Quando nós olhamos para essas duas questões e complementamos com a questão 115, onde Deus nos cria simples e ignorantes, e somos nós colocados a evoluir através dos reinos, primeiro no mineral, depois no vegetal, depois na condição animal e hoje na condição hominal, percebemos que nós vamos progredindo e a existência passa a ser individual,
porque somos seres individuais. Embora vivamos no coletivo, embora experimentemos as provas diante da sociedade, na troca com a sociedade, o que importa é o nosso íntimo, a nossa compreensão, a nossa ação em cada estágio da vida. Se assim o é, essas provas que nos chegam são presentes de Deus, de um Pai amoroso, de um Pai que nos quer ver bem, que nos quer ver ascender, como bem falado pelo próprio Cristo, de um Pai que quer que nós sejamos filhos dele, por merecimento, a fim de podermos herdar a terra. Não que a terra nos herde, mas que nós herdemos a terra. E para isso é preciso compreender que há situações que às vezes tocam o nosso coração, nos entristece como sendo obstáculos diários, são alavancas de progresso que Deus nos coloca para capacitar, assim como os alunos, a nós passarmos de ano, passarmos de fase. E uma breve reflexão. Já imaginou se nós fôssemos professores na escola tradicional de ensino da Terra, e os alunos, a cada novo exercício, a cada nova prova, a cada novo teste, a cada novo ano, diante das dificuldades, diante daquilo que ainda não conhece, ao invés de se posicionar a aprender e extrair o que a matéria tem a lhe ensinar, ficasse reclamando, ficasse lamentando de braços cruzados. Esse aluno é aquele que não traz conhecimento para dentro da alma, não traz conhecimento para si. E passa ano, vai ano, nas somatórias, não apresenta conhecimento necessário para passar de ano, para progredir, para conhecer novas experiências, novas provas. Então, como ele vai ficando e negando os aprendizados que a vida tem a oferecer através do sistema de ensino, ele vai perdendo as oportunidades de conhecer e aplicar em outras condições, em outras séries. Assim somos nós. Somos esses alunos, muitas vezes, imaturos e rebeldes, que ao invés de mergulharmos na dificuldade, ao invés de olharmos por todos os ângulos as situações difíceis da vida, a fim de tentar encarar de forma corajosa a ultrapassar aquilo que dificulta a nossa caminhada, nós preferimos lamentar, nós preferimos nos queixar. De fato, cruzamos os braços e queremos que as coisas se resolvam. De fato, nós nos queixamos, pensamos, deixa o tempo que resolva. E aí nós caímos na armadilha, porque na verdade aquela prova, aquela situação, aquela dificuldade nos colocaria a testarmos a condição de estarmos subindo nos degraus da evolução. As provas não são fáceis, os testes não são fáceis, mas foram dados a todos os eleitos de Deus. E nós somos os eleitos, nós somos os filhos legítimos do Pai. E todos estão vivenciando provas, todos estão vivenciando oportunidades. Uns ainda em processo de expiação, corrigindo aquilo que no passado se equivocou. Então lá atrás eu errei, volto agora para tentar corrigir. Outros em missão e outros vivendo provas. Então a Terra é esse depurador espiritual, onde o espírito ainda imaturo entra a fim de se depurar através das situações. E nós temos preferido, ao invés de nos depurarmos, nós estamos evitando esse processo. E é por isso que vivemos essa ciranda reencarnacional e não avançamos, e não progredimos.
não ascendemos como de fato temos por objetivo, que é ascender como espírito. Olharmos para as vírgulas da vida com coragem, com vontade, com ânimo, e que mesmo que nós não passemos diante das provas da vida com a nota máxima, que possamos passar pelo menos na tentativa, no esforço, porque para isso nós encarnamos, para nos esforçar. Para isso nós estamos mais uma vez vestindo a armadura carnal para fortalecer o nosso espírito, o músculo espiritual. E quando nós conseguimos passar por uma prova que parecia muito difícil, o que acontece? Nós recebemos uma outra prova. Nós recebemos um novo teste, porque são justamente esses testes que vão possibilitando a nossa renovação. Aquela dor, aquela dificuldade, aquele sofrimento, vai nos burilando, vai nos transformando na estrada evolutiva da vida espiritual. Porque nascemos simples e ignorantes e temos que avançar. E para que nós possamos avançar, é preciso renovar. E nós olhamos para os problemas e nos posicionamos do mesmo jeito. Quando o que o alto espera de nós é que nós renovemos as nossas atitudes, renovemos a maneira como nós nos posicionamos, que ao invés de olharmos apenas para as coisas materiais, a debruçarmos sobre a matéria, sobre a carne, lancemos o nosso olhar ao alto, porque se nós caminhamos com o pensamento ao alto, fica mais fácil vencer as dificuldades do dia a dia. Agora, façamos o inverso. Todos os problemas que chegam até nós, olhemos com os olhos da carne, com os olhos do mundo. Como é difícil. Porque não estamos provando nada perante o momento atual. Estamos construindo perante a eternidade. Se às vezes o sofrimento destroça o nosso coração, é fortalecimento para as jornadas que virão. Pouco importa aquilo que estamos nós inseridos no dia de hoje. Temos que olhar e lembrar através dos olhos espirituais que estamos construindo pela eternidade. E é pela eternidade que nós vamos aprendendo a decifrar os enigmas que o alto vai colocando no nosso caminho. Sabe quando nós olhamos e pensamos, mas por que comigo? Mas por que só eu passo por isso? Não é verdade. Cada um traz o local que deve ser ajustado, a situação que deve ser experimentada. E aí nós vamos decifrando tudo isso e entendendo um propósito maior. Se hoje eu não compreendo, amanhã, quando eu passar pela prova, eu ganho um entendimento. Essa é a beleza, essa é a ferramenta da vida. E pensando se nós deveríamos passar pela prova e parar, a resposta é não. Nós temos que continuar servindo com o amor legítimo, com o amor verdadeiro. Que mesmo quando entristecidos, servimos compreendendo que aquela situação é o máximo que nós poderíamos ter. Se eu compreendo, eu começo então a suportar aquilo que está à minha volta. Porque a minha visão não mais é somente por aquilo que eu vejo naquele instante, mas por aquilo que há de vir. E o servir com amor é servir através da construção. E a construção sólida vem quando nós colocamos a caridade, a lei de caridade, o amor, dar para nós e para os outros o melhor que nós podemos, o melhor que a situação nos permite. E como diz lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, lá no item O Advento do Espírito de Verdade,
ele vai pedir que nós elevemos a nossa resignação, que nós aumentemos de acordo com as provas que nós queremos passar, porque queremos passar provas difíceis com os níveis inferiores. Aumentemos a resignação. E mesmo se nós chorarmos, assim como Cristo no Monte das Oliveiras, os anjos também virão secar as nossas lágrimas. E o próprio Cristo vai nos dizer, na continuidade lá do capítulo 6, que as nossas almas não estão esquecidas e que Ele mesmo, o jardineiro divino, as cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. Muito obrigado. Você gostou? O que achou da abordagem do jovem Leonardo? Com a sua simpatia, o seu conhecimento, a sua dedicação, ofereceu-nos este tema sobre as dificuldades. Vamos aproveitar esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo para auxiliar outras pessoas. E até a próxima semana, às 18h45, aqui pela TVM, com o programa Espiritismo para Todos.